trocou o tema aí na tela do canal do YouTube, a gente fala agora sobre a equipe do Atlético e do Atletão, do Goiás, né, gente? Atenção, a gente fala agora sobre o Goiás e a pergunta é a seguinte: o Rato merece outra chance com a camisa esmeraldina? Wellington Rato merece outra chance com a camisa esmeraldina? Olha o que a gente aprontou aí. A produção trouxe os dados, né? Traz os dados agora para você, dos jogos do Goiás depois da chegada de Wellington Rato. Depois da contratação de Wellington Rato e a entrada dele na formação principal do Goiás. A estreia dele é contra o Atlético Paranaense em Curitiba. O Goiás ganhou um jogo, inclusive, com gol dele, né? Gol meio sem querer. Não, o gol dele não. Ele finalizou. No rebote, o Anselmo Ramon fez a jogada dele, né? Digamos assim. Jogada dele, o Anselmo Ramon vai lá e faz o gol da vitória. Desde então, são 19 partidas. 19 partidas, ou seja, metade do campeonato praticamente. 5 vitórias do Goiás, 6 derrotas e 8 empates. É muito, digamos que estranho esses dados aí. Você sabe por quê? O Goiás, ele tem menos vitória que derrota e ele tem 8 empates. Ou seja, é claro que o Goiás caiu de rendimento pra caramba depois que o Wellington Rato foi contratado. Agora a pergunta que fica, Jean Lopes, é a seguinte: por quê? Por que o Goiás caiu tanto de rendimento depois da contratação do Wellington Rato, que tem um dos maiores salários dessa Série B e o maior salário do elenco do Goiás? O que aconteceu com o Goiás depois da chegada do Wellington Rato do Vitória da Bahia, meu querido Jean Lopes? 12h27. O treinador de plantão resolveu mudar o esquema do time, o esquema tático do time, né? A formação tática. Passou a jogar com 3 volantes de marcação, passou a jogar com Moraes na ponta esquerda, colocou o Rato muitas vezes no meio, onde para mim não é a posição dele. Então o Goiás começou a perder o futebol, né, e a competitividade que tinha a partir das mudanças táticas que o Mancini efetivou no time. E isso começou exatamente nesse jogo contra o Atlético Paranaense, em que o Goiás venceu por 1-0, foi a estreia do Rato e do Moraes. A partir dali o Goiás só foi caindo de produção e desde aquele momento eu já vinha apontando isso aqui nos nossos programas. O Rato vem jogando mal? Vem jogando mal. Eu seria um louco de dizer ao contrário, mas ele não é o problema maior do time do Goiás. Porque quando você tira o Rato, quem entra no lugar dele? Normalmente o Wellington Matheus. E o Rato, dormindo, joga melhor que o Wellington Matheus acordado. Né? O Wellington Matheus não tem a menor condição técnica de jogar no Goiás Esporte Clube. O Rato não vem jogando bem, mas tem lampejos. Durante todo esse período aí, ele teve alguns lampejos. Eu vi já também ele entrando saindo do banco de reservas, entrando no decorrer da partida, melhorando o Goiás. Como aconteceu no jogo... Agora eu vou tentar lembrar qual foi o jogo que empatou de 1-1, que o Brian foi expulso. Naquele jogo, ele entrou e melhorou o Goiás. Então assim, Thiago, eu não você vê que eu critico pouco o Ayrton Rato, porque o problema maior do Goiás é tático. Chegou um novo treinador, ele continuou com a mesma formação tática do Mancini. Eu esperava que o Carille fosse chegar e mudar tudo no time do Goiás. Colocar meia, colocar pontas abertos, colocar laterais mais avançados. Ele não fez nada disso, pelo contrário, ele manteve a mesma formação tática e esquema tático, né, no 4 com 3 volantes. Manteve o Moraes no time, na lateral esquerda, é verdade, mas manteve, jogando muito mal. Não fez mudança substancial nenhuma. E agora, ele disse que vai dar uma mexida boa no Goiás. Ontem, durante o golaço, o André Rodrigues estava nos passando essa informação. Eu fiquei super feliz ao ouvir isso. Mas aí o André terminou a fala dele dizendo que a mudança tática vai ser jogar com 3 zagueiros. Ou seja, o Goiás vai ficar mais fechado ainda, porque para você jogar com 3 zagueiros e ser ofensivo, você tem que ter 2 laterais muito bons, laterais que apoiam com qualidade, o Goiás não tem. Então, Thiago, foi um erro da diretoria mandar um treinador retranqueiro embora e colocar outro mais retranqueiro ainda no lugar. 12h30, Lei do Jogo, toda segunda, quarta e sexta, com o doutor Paulo Henrique Pinheiro aqui na programação da Band News Goiânia. Não perca, 12h30, debate das Ceras, oferecimento Seba, o melhor da construção com os preços mais baixos do mercado. Tiger Moda, na Avenida T8, Setor Bueno. Gente, importantíssimo falar para você do Hospital do Coração de Goiás, cuidando de você e da sua família de coração. Na Vesa Peugeot Aparecida, na Avenida Rio Verde, pertinho do Buriti Shopping. Irmão Soares, tudo que você precisa e matriz para a construção do básico ao acabamento. E Safra Irrigação, no campo ou na cidade. Precisou? É Safra. TIM
Alguma coisa aconteceu. Por que o Goiás caiu tanto de rendimento depois da contratação do Wellington Rato, maestro? Tiago, é difícil a gente explicar. Eu vou falar em exclusivo do jogador, do Wellington Rato. Para mim, ele não tá fazendo por merecer ser titular. É um jogador que chegou com uma expectativa muito grande, por mim. Principalmente pelo que a gente tinha visto dele jogando aqui no futebol goiano quando vestiu a camisa do Atlético, pelo que a gente viu dele jogando com a camisa do São Paulo. Só que o futebol do Rato, ele vem perdendo essa força. O Rato, ele desde quando ele chegou no Goiás, eu imaginei que o Rato poderia ser aproveitado jogando de lado, só que ele não tem mais essa força para jogar de lado, porque ele não é um jogador velocista, é um jogador que finaliza bem de fora da área, mas que não tem essa força que os treinadores cobram hoje de recomposição, por exemplo, de ajudar defensivamente. Jogando por dentro, ele não tem essa criatividade. Então o Rato, desde quando ele chegou no Goiás, ele não foi em momento algum, em jogo algum, pelo menos na minha visão, o jogador que eu esperava, o jogador que a gente viu dele aqui no futebol goiano. E por isso ele não está merecendo ser titular. Fábio Carilli chegou e acreditou que poderia recuperar o futebol do Rato. Ele até falou isso, né, após o jogo contra a Chapecoense, que vai tentar recuperar o futebol de alguns jogadores. E para mim entra um desses jogadores seria o Wellington Rato. Só que você não pode ficar insistindo, porque o Goiás não tem tempo mais para arriscar. Posso te dar uma impressão minha? Pode, claro. Eu acho que o Rato e o Moraes não terão mais essa oportunidade com a camisa do Goiás. E você sabe de uma coisa? Não tem tempo pra isso mais. Eu acho que Rato e Moraes, não é informação, é sentimento. Sim. Diante de algumas coisas que eu ouvi e diante de algumas situações que eu acabei pegando com algumas conversas. Não tem esse negócio mais de jogador afastado, até por conta de vista do setor jurídico. Você toma uma multa lá gigantesca, você toma processo, o negócio é complicado. Thiago, mas eu não acredito mais que Moraes e Rato jogarão nessa reta final do Série B. Hoje é dia 23 de outubro, nós temos mais um mês de campeonato. Claro. Um mês de campeonato. 4 semanas. Entendeu? Nós temos um mês de campeonato brasileiro de Série B. Então não tem por que isso de afastar jogador nesse momento, são 5 jogos. E não pode mais, Tim. É afastar do time titular. Não, eu falo assim, do time principal. Okay. Eu acho que os dois não serão mais aproveitados. Isso, pra mim afastar do time titular, sim. Agora aquele negócio que aconteceu antigamente, treinamento separado, equipe B, treina cedo, isso não existe mais no futebol. Não, se esquece. Não, existe mais. Isso também não vai ser a saída do Goiás, essa situação. Então eu vejo que a questão de merecimento, o Rato não tá fazendo por merecer ser titular. E nesse momento são 5 decisões em que ele não pode ter essa situação, Fábio Carilli, que eu falo, de insistir, falando, vou tentar recuperar o Wellington Rato, vou tentar recuperar o futebol do Wellington Rato. O Goiás não tem mais aquela situação de perder pontos agora, não pode mais. O Jean colocou a culpa aqui só em cima dos treinadores. O Wellington Rato tem que ter senso crítico também, cara. O que esse cara tá jogando com a camisa do Goiás? Sim. Um dos maiores salários da Série B do Campeonato Brasileiro. Gol, não foi? Não, acho que 2, né? Foram 2 gols. Até viu que ele fez, que foi aquela que a bola desviou, né? E foi dado pra ele. Foi contra o Remo. Acho que foi contra o Remo. Mas enfim, 2 gols apenas, em 19 partidas. Nenhuma assistência. Sabe, um jogador totalmente nulo dentro de campo. Uma liderança que não se consolida. Pro salário que ele tá recebendo e a culpa só do treinador, a culpa é dele. Do Wellington Matheus, Thiago. Não, aí você tá discutindo, o Wellington Matheus não ganha 500 mil reais por mês não, Jean. Dizer o seguinte, ele não ganha 500 mil reais por mês não. Ele não ganha isso não. Eu concordo com tudo que vocês falaram do Rato. Concordo plenamente com o que o Tim falou do Rato. O problema é que quando tira o Rato, eles colocam o Wellington Matheus. Não, aí é... Outro problema que eu esqueci aí é problema de elenco. Justo, aí o Jean tem toda a razão de falar da questão de treinador. Eu especificamente estou falando aqui do Wellington Rato, que pra mim ele é um jogador que nesse momento, em futebol, pra mim é essa questão de merecimento. E ele não vem merecendo ser titular. E o Fábio Carilli chegou com esse discurso por conhecer o jogador, já trabalhou com o jogador, falou, não, eu vou colocar o Rato, que é um jogador que eu conheço. E não é momento para isso mais, é momento de colocar quem tem condições de jogar bem e ajudar o Goiás. Ele sabe do Vitória, jogos, né? 8 jogos. Do Vitória que ele teve, né? Ele ficou 8 jogos à frente do Vitória. Mas queira ou não queira, eu imagino que ele falou também, não só de ter trabalhado junto, Nivaldo, porque o Rato, queira ou não queira, é um jogador conhecido pelo futebol que ele apresentou quando ele esteve no São Paulo, pelo tempo que ele teve aqui no futebol goiano quando vestiu a camisa do Atlético, mas não é momento para isso. Para mim o momento é diferente. Sobre esse negócio de 3 volantes. Eu não acho que esse seja o grande problema, ou foi o grande problema do Mancini. Pelo seguinte, quando você joga com 3 volantes, você dá mais liberdade para os laterais. Para os pontas. Que você... Para o meia. Você tem a cobertura e tal. Se eu fosse treinador, às vezes eu até optaria por colocar 3 volantes para eu dar liberdade para o meio, que no caso seria o Wellington Rato, né? Bicho, é o seguinte... Para deixar ele lá perto do Anselmo Ramon, coisa que ele nunca fez, né? Eu tô botando 3 caras aqui de marcação para você ter liberdade, mas você me apresenta resultado, cara. Senão você vai cair fora. E aí, no Mancini, nos últimos jogos do Mancini,
a gente via um time cujo meio-campo era muito espalhado. É aquele clarão assim no meio-campo que você fala, mas que time esquisito é esse? E outra coisa, mesmo com esse time fechado aí que o Jean sempre fala, o Goiás tomou gol pra cacete, ué. Ele não foi eficiente, né? Ele não teve essa eficiência defensiva que normalmente, o que o treinador deve ter pensa, né? No caso do Mancini, vamos voltar aqui na questão dos 3 volantes, é justamente isso, você povoar mais o meio campo em termos de pegada, para dar liberdade para Lepo, para Messias, para Moraes, perdão. O Goiás tomou 3 gols do Botafogo e Ribeirão Preto, tomou 3 gols da Chapecoense aqui em casa, aí. Dentro da Serrinha. Não, e tomou gol de outras equipes mais fracas também. E o que eu falo do Rato também é questão de posicionamento, justamente, você põe 3 volantes para dar essa liberdade pro Rato. O que eu costumei ver do Rato, desde quando eu acompanho ele decidindo como? Jogando próximo do atacante, ponta de lança, finalizando, entrando dentro da área para finalizar, dando assistência pro atacante, jogando próximo dos 2 ponteiros ali no caso. E muitas vezes nós vemos o Rato pegando bola lá dos volantes, buscando bola lá no pé do zagueiro, que diferença que ele vai fazer? Aí ele pega a bola, toca do lado. Ele não vai errar um passe. Você pegar a estatística de passe errado do Rato, não tem. Ele deve ter errado 1 ou 2 passes. Mas qual que é a produtividade? Gente, mas será que foi só isso? Vocês não entenderam aqui, digamos que o motivo da pergunta eu explico um pouquinho mais. Debate das Feras, oferecimento Doutor Baterias. A bateria pifou? Chame o doutor, 6231428070. Cestas Benevita, nutrindo famílias com qualidade e cuidado. Casa do Marceneiro, todo mês uma seleção de ofertas para você. Casa do Marceneiro, precisou, aqui tem. Frutos de Goiás, a fruta do pé direto para o seu picolé. E na Vesa Renault, na Praça Nova Suíça. Vai deixando o teu like, você de casa, hein? Precisamos bater 500 likes no canal do YouTube até as 3 da tarde. Será que não teve nenhum tipo de impacto no relacionamento dos jogadores a chegada do Rato, não? Porque o Rato hoje ele tem um salário muito acima de quase todo o elenco. Eu sempre... Aí é aquela frestinha que eu sempre deixo para eu sair, certo? Sim. Eu falei assim, o Goiás está na Série A não ser que sofra, ainda falei um trem bonito, dei uma de Léo Gonçalves, a não ser que tenha alguma intercorrência. Vocês devem se lembrar disso, coloquei lindo. Nossa, que palavra linda, gente. Demais. Comandante, eu arrepiei aqui, ó. Nossa, eu tô arrepiado aqui, ó. A gente não pode afirmar categoricamente isso, mas eu acho que esse é um dos problemas, porque o Goiás trouxe 2 jogadores caros. E você viu o modelo de contrato? O modelo de contrato do Tite, gente, é uma coisa maluca. Quem fez aquele contrato... Lucas Andrino. Tem que ser preso. O Lucas Andrino. Tem que ser preso, porque se o Goiás subir... Ele tem uma renovação automática? Não, né? E o Goiás paga o que pagou. Não, e o Fortaleza pagou. Triplicar o salário do cara, ele vai ter 39 anos no ano que vem, ué. Na Série A com salário triplicado. Com trem desse, não, e o salário do Rato também, ele já tem sem o jogar, Goiás né? subindo. Não, o Goiás subindo, o Rato sem dar um chute na pelota... Ele já tem um contrato automaticamente renovado com o Goiás pagando o salário todo, que hoje é dividido pelo Fortaleza. É dividido com o Fortaleza. E esse contrato foi um contrato feito pelo Lucas Andrino, ex-diretor de futebol do Goiás. Mas aí tem um negócio, coisa maluca. Quem assina é o cara acima dele, né, bicho? E foi o Pacheco, né? Tem que ler um contrato. Não, foi o Guidão. O Guidão tem que ler contrato, né, Guidão? Pelo amor de Deus, aí. Como é que você assina um contrato? Uma maluquice dessa, bicho. Pelo amor de Deus, aí. É loucura. O Tite, 39 anos de idade, Tim. O Goiás subindo, ele tem um contrato automaticamente renovado com aumento salarial. E sem jogar. O Tite, se a gente pegar os jogos do Tite, ele fez aí uns 6 jogos, 7 jogos. Todos horrorosos. Todos horrorosos. Sem jogar bem, né? E aí tem uma renovação de contrato automático. Não, eu elogiei. Não, todo mundo elogiou. Eu falei, eu não traria. Velho demais. Não, pra mim, eu concordo. Eu elogiei o Tite, elogiei o Wellington Rato, só não lembro de ter elogiado o Benítez. O Benítez, esse não. Acho que o Benítez você foi contra. Porque é questão de lesão, muito tempo que ele não joga, tá vindo do América ali, que é um time que é concorrente do Goiás, por que uma América ia liberar o Benítez? Tá, mas o Tite e o Rato, sim, mas justamente pelo que eu tinha visto desses jogadores. O Tite, o que ele jogou com a camisa... também, ué. Não, mas aí assim, o Tite, e recente, Nivaldo, não foi uma coisa de 5 anos atrás. Então, Adriano Imperador. Não, mas é muito tempo também, né? A maioria elogiou o Nivaldo, porque foi quando o Goiás perdeu 3 zagueiros por contusão. Inclusive o Lucas Ribeiro. Sim. Mas eles vai trazer aí qualquer um? Mas o Tite não era qualquer um. Não, mas o Tite não é qualquer um, não. Justamente, eu também penso igual. Jogou no Internacional, jogou no Vasco, no Fortaleza, tudo time de Série A. Você sabe quem teve na bica pra ir pro Goiás? Aquele zagueiro, como é que é aquele Maia do Vila Nova? O Alisson Maia.
O Alisson Maia. Antes de vir pro Vila. E o Tite, eu tô falando assim, eu não tô falando que ter visto o Tite jogando bem há 5, 6, 7 anos atrás. Não, o ano passado ele ainda tava jogando em alto nível. Não, Tite. Ele tava, esse ano, no Fortaleza, ele entrou em jogos da Libertadores. Ano passado ele jogou bem até o meio do ano. Justamente. Aí ele perde a titularidade ali no mês de junho, julho. Justo, mas a gente tá falando de um Campeonato Brasileiro de Série A, falando de uma Libertadores. Aí ele vindo pra uma Série B, eu confesso que eu fiz a leitura, assim, o Tite vai vir um cara de sobrando. 38 anos, com um ano já que ele praticamente não jogava. Mais de 400 mil de salário. Mas tem jogadores que a gente tá vendo aí no futebol brasileiro com 40 anos jogando. A gente vê um Thiago Silva sobrando ainda, jogando. Goleiro, Fábio, tá diferente. De jogador, não tô querendo comparar tecnicamente falando. Mas não quer dizer que um jogador de 38 anos hoje não consiga jogar. Tem os que não conseguem e tem os que conseguem. Pra mim, a contratação do Tite, eu confesso que eu não critiquei. Agora, a entrega dele aqui, aí é outra situação. Ele não entregou, ele não jogou absolutamente nada. Vibrou quando ele foi contratado. Não, delirou. O olho dele virou assim. Meu Deus, Tite! E foi naquela janela pequenininha, lembra? Foi em cima da hora ali. Você cantou aqui, Tite, eu te amo. Você falou. Eu gostei da contratação dele, principalmente pelo momento que o Goiás estava precisando. Gostei da contratação do Ayrton Rato, como todo mundo aqui gostou. E gostei da contratação do Benítez, como todo mundo gostou, e todo mundo fez a ressalva. Se ele não tiver problema físico, é uma grande contratação. Foi o que eu falei que todo mundo disse. E eu fui terrivelmente contra a contratação do Moraes, que todo mundo elogiou. E para mim, de todas as contratações, o pior jogador que tem jogado chama-se Moraes. Deu tempo aqui. Oi, comandante. Eu falei, quando trouxeram o Benítez, eu não traria. Eu acompanho esse cara desde a época do São Paulo, histórico de lesões, uma desgrama. Eu ainda falei assim, o Goiás tem fama de recuperar jogador bichado. Vamos ver se recupera, mas eu não traria esse cara de jeito nenhum. Quando contratou o Moraes, Santa Claus, eu fiquei de boca aberta porque eu assustei. Falei, meu Deus do céu, o Moraes tá vindo pro Goiás? E o Fábio também, né? Que o Andrinho trouxe e não deu um chute na pelota no time do Goiás até o momento. Quem? O Fábio, que era do Anápolis, aí. Tá lá no Goiás também. Acho que ele nem entrou, né? Não jogou ele até nem hoje. Entrou nenhum jogo, não né? jogou até hoje. Ele não jogou nenhum jogo ainda.